Vou conversar a partir de agora com o Dr. Eduardo Pachu, cirurgião bariátrico, conhecido aqui no Nordeste do Brasil como o Papa da Bariátrica, e hoje atendendo aqui na cidade de Sousa, no sertão da Paraíba, comumente ele já faz há bastante tempo. E vamos conversar com ele a respeito de várias dúvidas que surgem por parte até dos pacientes no tocante antes e depois da cirurgia bariátrica. Mas a pergunta é óbvia, doutor Eduardo Pachu, se a cirurgia em si ela é perigosa. Muito bem-vindo. Olá, o repórter PB, olá, Pereira. A cirurgia bariátrica é uma pergunta muito pertinente, se é perigosa. Não é perigosa. A cirurgia bariátrica ela tem que ter acompanhamento. Uma coisa que a população tem que saber, que ela foi operada. Então, é um paciente que ele muda. Então, mais perigoso ainda, Pereira, é ser obeso. Mais perigoso ainda é ter infarto. Mais perigoso ainda é ter derrame cerebral. Muito mais perigoso ainda é muitas vezes ter uma trombose. Mas a cirurgia bariátrica em si, ela tem os riscos, como qualquer uma cirurgia. Com o passar do tempo, os pacientes necessitam do acompanhamento pós-operatório. Então, para prevenir hérnias, para a gente identificar úlceras de boca anastromóticas, para isso que a gente busque defeitos que possam vir a surgir com o passar do tempo. Mas segundo os estudos, Pereira, há uma redução do índice de infarto em 41%. Há uma redução do índice de pacientes que vão para a máquina de hemodiálise em 80% devido à obesidade. Então é isso que a cirurgia bariátrica traz. Ela traz vida, mas a gente tem que saber que o paciente tem que ter cuidado e qualquer sinal de alerta deve ser comunicado a seu cirurgião e buscar um centro que tenha uma equipe especializada. Doutor Eduardo Pachu, outra também pergunta, dúvida que surge entre os pacientes é se fica alguma cicatriz, se é grande, se prejudica o corpo após uma cirurgia. No passado, Pereira, antes da década de 2000, a cirurgia bariátrica era feita aberta. Então milhares de pessoas foram operadas de maneira aberta e ali tinha uma cicatriz grande. Ali causava trauma na população. Hoje a cirurgia bariátrica é feita minimamente invasiva. São furinhos. Depois de 6 anos, ninguém vê depois de 6 meses, ninguém nem mais vê os furinhos. Então são suturas milimétricas, eu diria que meio centímetro, pequena, que nem a gente usa cola, a gente nem ponto dá. Então a cirurgia bariátrica não fica com cicatriz no modelo atual, que é uma cirurgia minimamente invasiva. E a questão, muitas vezes, a outra dúvida é, após uma cirurgia bariátrica, eu vou ficar quanto tempo sem trabalhar? Tem um período, eu tenho que ficar 30 dias, 40 dias, enfim, qual é a orientação, do profissional, do cirurgião, como o senhor tem feito mais de 7.000 cirurgias bariátricas nesse período, e qual é a orientação que geralmente o senhor faz e dá aos seus pacientes à volta dele, quanto tempo ao retorno do trabalho? O trabalho é muito importante, até porque muita gente que faz a cirurgia bariátrica está em idade produtiva. E nós queremos é que volte ao trabalho. Dependendo do trabalho, Pereira, com 8 dias os pacientes já voltam ao seu trabalho. Então é isso mesmo, depois de uma bariátrica, 8 dias volta a trabalhar. Se for para dar aula, se for ficar muito tempo em pé, 15 dias. Se for trabalho pesado, muitos pacientes às vezes puxa maca, pega peso, descarrega, 30 dias, porque 30 dias esses pacientes já estão na academia, então é importante que esses pacientes voltem logo ao seu trabalho, e as cirurgias, por ser minimamente invasiva, antecipou o trabalho. Antigamente era que o paciente passava 60 dias sem ir trabalhar. Muito bem. Outra questão, doutor, é se a cirurgia pode ser feita em qualquer hospital, ou tem indicações. Como é que é essa relação e essa dúvida que o senhor pode tirar com o paciente? Pode ser feita em qualquer um dos hospitais? Eu diria que a cirurgia bariátrica é uma técnica minimamente invasiva, mas que hoje procuramos sempre fazer em grandes centros. Então hoje eu tenho uma responsabilidade grande comigo. Não é só o paciente, é a família do paciente. Então, com isso, eu fico mais confortável em realizar, particularmente isso aí é minha opinião, em realizar cirurgias em grandes hospitais que tenha UTI, que tenha toda a estrutura. Então, tendo isso aí, o hospital é apto a realizar a cirurgia. Claro, a gente hoje tem uma experiência boa, bacana, que isso deixa os pacientes mais tranquilos, já ao longo aí de mais de 13 anos de cirurgia, e hoje optamos
por operar com conforto, tanto para a equipe quanto para a família do paciente. Já falamos sobre a volta ao trabalho, o senhor já colocou isso aqui, mas tem também aquela questão, e a recuperação depois da bariátrica? Tem um tempo, tem um período? O que se pode ser repassado para o paciente entender a recuperação dessa cirurgia? Hoje a recuperação, Pereira, devido às técnicas minimamente invasivas, devido à cirurgia ter pouca repercussão hemodinâmica, o que é isso? Sangra pouco, eu opero quando a gente faz a cirurgia, sangra 1 a 2 gases. Esses pacientes, com 2 dias, eles já estão em casa, já estão subindo escada. Com 5 dias, esses pacientes já fazem caminhadas. Quando ele já sai do hospital, no dia que eu opero, ele já caminha. Quando ele já sai do hospital, ele já faz as caminhadas diárias. Com 15 dias, eu quero esses pacientes já fazendo caminhadas de manhã e de tarde, rotineira. Com 30 dias, esses pacientes já estão na academia, fazendo musculação. E o mais importante é o peso. Com 30 dias, eu quero esses pacientes perdendo de 10% a 15% do peso. Claro, vai variar de paciente para paciente. Homem perde mais do que mulher. Então, mulher vai perder menos peso. Mas, com certeza, a gente vai avaliando cada caso. Tem a questão, né, da anestesia, que é a sedação. Muitas pessoas elas têm, digamos, ansiedade com relação a isso, né? Qual anestesia usada, né, nesse procedimento cirúrgico no trato da cirurgia bariátrica? É confortável? A anestesia que a gente vai usar é toda a cirurgia videolaparoscópica, a anestesia será geral. O paciente não vai ver nada, é aquela anestesia que a gente faz na veia. Então o paciente ele vai dormir e quando vai acordar já vai estar operado. Então não vai sentir dor. Muitas vezes o paciente ele nem se lembra que foi operado. Então a anestesia é bastante segura. Hoje trabalhamos com 2 anestesistas por cirurgia para dar mais segurança aos nossos pacientes e a anestesia ser um momento de maior segurança para o nosso paciente. E por falar em segurança, qual é o tempo da cirurgia bariátrica, o período, o horário? 10 minutos, 20 minutos, eu estou só apenas estabelecendo o tempo para que o senhor possa falar, para que o próprio paciente possa ter uma ideia de quanto tempo ele vai passar na mesa de cirurgia nesse procedimento. O tempo é também um questionamento muito importante. Quanto menor tempo cirúrgico, Pereira, melhor a recuperação do paciente. Quanto menor tempo cirúrgico, menos chance de infecção. Quanto menor tempo cirúrgico, menos anestésico, mais rápido o paciente acorda. Então esse eu diria que seria um dos grandes pontos fortes da nossa equipe, onde um sleeve a gente vai fazer em 30 minutos, que é uma técnica cirúrgica. O bypass a gente vai fazer em 50 minutos, 1 hora. Isso aí vai variar, claro, dependendo do tamanho do paciente, do porte do paciente, mas eu digo a você, de 20 a 1 hora, 20 minutos a 1 hora a gente consegue realizar, dependendo da técnica cirúrgica, dependendo do IMC, o índice de massa corpórea do paciente, do tamanho do paciente. Então, existem 2 tipos de cirurgias. A bariátrica, ela proporciona a bypass e a sleeve. O paciente ele é analisado, depois aí a própria equipe decide qual a técnica ser utilizada no procedimento? Existe hoje, Pereira, mais de 2 tipos cirúrgicos. Existe praticamente 4 a 5 tipos cirúrgicos. Hoje existem umas derivações que estamos fazendo. Existe o que é mais popularmente conhecida entre os cirurgiões, nós particularmente realizando todos. Os SADs, a cirurgia, claro, os SADs a critério de estudo, o mini gastro bypass, que é um bypass que só faz uma anastomose para o paciente perder menos peso. Às vezes ele não precisa do bypass completo, então a gente faz o mini gastro bypass para o paciente perder menos peso e ter menos repercussão hemodinâmica. Também é feito o sleeve, que é uma cirurgia que o paciente não precisa tomar polivitamínico, a gente só reduz o estômago. Existe a cirurgia completa, que é o bypass gástrico. Então, o paciente mais pesado irá se beneficiar com a cirurgia completa, que é o bypass gástrico. Então, o sleeve ele vai perder em média 70% do excesso de peso. Então, e o bypass ele vai perder em média 100% do excesso de peso, de 90% a 100%. Claro, isso aí o paciente necessita do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que eu acho que isso é o ponto mais importante hoje da cirurgia bariátrica. A cirurgia é um ponto, a equipe
eu acho que é o diferencial. E aí eu acho que é isso que a gente vem. A gente vem aqui ao Nordeste, aqui ao Sertão, já faz mais de 5 anos. E sempre que estamos aqui, estamos com nutricionista, psicólogo, para quê? Para que o paciente saia daqui eu diria você, bem acompanhado, com toda a equipe, com toda a cirurgia, e saia daqui bem mais seguro, com a certeza que estará tendo o melhor tratamento no interior do estado da Paraíba, com certeza, um melhor tratamento a nível nacional, a nível internacional. Após procedimento, doutor Eduardo Pachour, qual o tempo de internação que esse paciente fica no hospital? Hoje o tempo de internação varia de 24 a 48 horas, tá certo? Então vai variar de cada paciente. Hoje, particularmente, principalmente conforme o tempo for esquentando, sabe, Pereira, eu gosto de deixar até o paciente mais tempo para ele hidratar um pouco mais e reduzir riscos cirúrgicos, reduzir trombose. Então, o tempo cirúrgico que eu vou ficar mais feliz com nossos pacientes são 2 dias, que aí eu avalio bem, vou deixar esses pacientes bem mais tranquilos, e um dia mais, um dia menos não faz diferença. E o que eu queria dizer para nossos pacientes, que o mais importante para mim é o seu sucesso, porque seu sucesso é meu sucesso. E eu digo que meu sucesso depende do sucesso de vocês. Então, por isso que eu vou sempre buscar o que é de melhor. Sempre vou me doar ao máximo para alcançar o que a gente vem alcançando à base de muito trabalho e muita confiança. À base de muito trabalho e muita confiança, a gente tem percebido que o senhor já ultrapassa a barreira dos 7.000, né, casos de cirurgias já praticadas 100%, com muito sucesso. Né? O que o senhor deve a isso? A equipe que o senhor tem, né, a experiência que o senhor já vem mantendo há bastante tempo aqui na Paraíba e outros estados do Nordeste. O senhor já é um dos cirurgiões mais conhecidos e renomado e respeitado dentro dessa categoria. A que o senhor deve a esse sucesso todo de mais de 7.000, né, bariátricas feitas, todas elas com êxitos? Eu diria que, primeiramente, Deus. Que Ele seja nosso guia, nossa luz, que Ele sempre seja nosso manto sagrado, nos guiando. A primeira coisa que a gente deve é isso. Depois aos professores que nos deram a oportunidade de fazer um belíssimo treinamento, onde fiquei mais de 8 anos lá, treinando, sempre treinando em busca de treinamento excessivo. E depois o amor, sabe? O amor que deriva do meu pai, que é um cirurgião, e me fez amar também a cirurgia. E quando a gente faz com amor, então, para mim, eu não canso, eu me torno incansável em busca de obter os melhores resultados. E depois a nossa equipe, que sozinho a gente não chega em canto nenhum. Eu diria que eu sou apenas um membro de uma equipe que, claro, capitaneio grandes cirurgiões, grandes instrumentadores, anestesistas, isso aí, mas isso fruto de, primeiramente, muito trabalho, muito amor, muita dedicação. E eu diria, Pereira, que o trabalho associado ao amor supera tudo. Supera as inseguranças, supera a inveja. Então, primeiramente Deus, que Ele continue nos guiando e a gente pedindo proteção para que a gente possa permitir fazer esse trabalho por muito tempo e beneficiar, trazer de volta a vida de muita gente. Muito bem, o senhor atende na Paraíba, onde podemos encontrar o senhor, conversar, dialogar a respeito da cirurgia bariátrica. Hoje eu rodo muito, então eu atendo João Pessoa, Campina Grande, Souza, Patos, também atendo em Pernambuco, Serra Talhada, e logo estarei em Recife novamente. Então a gente tem bastante caminho, e isso aí é o que eu digo, amor. Então, por isso que a gente roda e não estou cansado não, quero rodar mais um pouquinho. Doutor Eduardo, existe a cirurgia para ser curada a diabetes, isso realmente procede? Sim, Pereira. Eu diria controle do diabetes. Isso aí se chama cirurgia metabólica. Essa cirurgia ela já é idealizada há mais de 10 anos, tá certo? No Brasil ela foi autorizada com IMC baixo. Então, pacientes que não é tão gordo, que tem o IMC acima de 30 e entra nos critérios, a gente faz essa cirurgia desde 2017. Então, tem estudos aqui que foi publicado em centros de obesidades aqui no Brasil,
onde eu participei de um. E quando foi agora, no ano passado, essa cirurgia, alguns convênios já estão contemplando. Então, quem tem diabetes, muitas vezes sai do hospital sem tomar nenhuma medicação. Com 30 dias, mais de 80% desses pacientes não tomam mais medicação e tem suas taxas dentro da normalidade. Então, o que é muito importante, é um procedimento que o paciente precisa ser avaliado e é uma doença tão terrível como o diabetes, o paciente deixa de tomar medicação. E o procedimento é endoscópico? O procedimento é laparoscópico, é nos furinhos, tá certo? O procedimento endoscópico é feito pela boca, é a bariátrica que a gente faz pela boca. Então, essa daí não é para curar o diabetes. Para tratar o controle do diabetes é cirurgia no furinho. Eduardo, muito obrigado pelas informações aqui prestadas ao repórter PB e esperamos que essas informações cheguem a muitas pessoas que geralmente tinham essas dúvidas e elas possam tirar e saber de que a cirurgia bariátrica ela é 100% segura, né? Não tem problema nenhum com relação a fazer o procedimento, desde que seja com um profissional que de fato conheça e saiba do que está fazendo e tem um acompanhamento multidisciplinar, no caso que é a equipe do Dr. Eduardo Pachu, a qual nós recomendamos. Obrigado, Pereira. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Eu que só tenho a agradecer a todos por confiar no nosso trabalho, a todos por confiar na nossa equipe. Quero dizer que vou me doar ao máximo e sempre se doar e sempre, claro, pedindo proteção divina e a Nossa Senhora.